tudo bem? Está começando mais uma edição do Acamoncast, que é o podcast da construção a seco. Aliás, estamos no 8º episódio da 3ª temporada do Acamoncast. E quem está sempre comigo aqui, não poderia ser diferente, é Sidney Viquerim. Como é que vai, Sidney? Tudo bem? Fala, Serginho, tudo ótimo? Vamos lá para mais um episódio do Acamoncast. E esse está muito interessante também, hein? Pois é, a gente tem um assunto meio bacana, porque parece que tem uma pesquisa aí para a gente divulgar para as pessoas, não é isso, Sidney? Verdade, verdade. É uma pesquisa que acabou de sair do forno, realizada pela Abcem junto com a CBCA, que mostra os números do mercado de light steel frame e de drywall. Então, são informações muito relevantes e eu tenho certeza que vai ser muito útil para várias pessoas aí do nosso segmento. Agora, para um assunto importante como esse, a gente tem que trazer alguém à altura da importância desse assunto. Quem é que está vindo com a gente aí, Sidney? Vamos aí receber para conversar com a gente o vice-presidente de Light Steel Frame da Abcem, o Fábio Di Geroni. Vem para cá, Fábio. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo bom, Serginho? Tudo bom, Sidney? É sempre muito bom estar aqui com vocês em mais um Acamoncast. Que legal. A gente estava falando aqui na nossa abertura sobre esse assunto tão importante, que é essa pesquisa aí. Conta para a gente como é que foi realizada essa pesquisa, Fábio. Essa pesquisa é muito legal. É uma pesquisa que foi feita do CBCA, Centro Brasileiro da Construção em Aço, e da Abcem, Associação Brasileira da Construção Metálica, com o apoio da Associação do Drywall e do ICZ, que é de zinco, né? É uma pesquisa que ela mede vários setores. A Abcem tem vários setores, ele tem torres, ele tem estruturas metálicas, coberturas, e essa pesquisa ela foi contratada por uma agência que faz isso de uma forma bastante autônoma e consegue pesquisar todos os fabricantes das estruturas, no nosso caso, de light steel frame e de drywall, e fazer uma pesquisa consolidada com esses números, né? Quem faz essa pesquisa é a E8 Inteligência. Então, ela faz e compila isso. E aí, depois a gente tem um resultado compilado dessa pesquisa. Todo ano isso acontece. E a gente tem uns números bem fresquinhos aí. São os números de 2020, né? Mas não daria para ser diferente, porque 2020 ainda não acabou, né? Então, a gente, na verdade, mediu o ano passado. A gente está com dados bem atuais mesmo. E tem surpresas bem interessantes que essa pesquisa nos revelou. Que bacana. E acredito que esse mercado aí deve estar mostrando aí o crescimento desse mercado de light steel frame. O mercado está crescendo mesmo, Fábio? Então, a gente tinha essa percepção de que ele estava crescendo muito, mas o número é fantástico mesmo, né? Enquanto a média da construção civil de crescimento em 2020 foi de 3,8%, o light steel frame, aí estou compartilhando a tela com vocês aí, né? A gente vai ver que o light steel frame junto com o drywall, né, que é a construção a seco metálica, cresceu 72,8%. Ele passou de 430 milhões de receita em 2019 para 743 em 2020. Né? Então, se a média do setor cresceu 3,8%, a média do setor de construção civil, a construção industrializada está dando um passo, está realmente se consolidando no mercado, e a gente vê essa arrancada exponencial acontecendo em 2020, e a gente acredita que em 2021 esses números vão continuar com essa força, né? Não tem por que isso não mudar. 2021 também vai ser muito bom. A gente vai ver essa pesquisa no final de 2022. Mas o crescimento em faturamento foi da ordem de 72,8%. Levando em consideração ainda que houve um aumento de preços, né? Então, se a gente olhar descontando esse aumento de preço, a gente pode olhar em volume de produção. E aí, em volume de produção, vou mudar aqui, em volume de produção a gente percebe que o light steel frame, né, cresceu 52,7%, e o drywall 17,2%, que é um mercado um pouco mais consolidado. Então, a gente percebe já que começa a ter uma mudança nos processos, né? Em que o light steel frame agora é o motor que está puxando essa evolução. Né? Só para o pessoal que está acompanhando aí o nosso Acamoncast,
nós vamos mostrar algumas telas dessa pesquisa, né, Serginho? Mas depois, aonde as pessoas podem encontrar ela? Eu acho que era legal já, né, a gente mostrar. Sem dúvida, ó, a gente vai colocar a tela aqui, eu vou colocar em tela cheia, porque essa pesquisa está disponibilizada no site da Abcem, né, onde você vai acessar o abcem.org.br, você clica nos 3 risquinhos aqui no canto superior direito, seleciona estatísticas e seleciona aqui o primeiro cenários dos fabricantes, que é o primeiro item que aparece aqui. Na próxima tela, você vai rodando a tela até o final, onde vão aparecer as pesquisas, e você vai selecionar essa última pesquisa aqui, ó, cenário dos fabricantes de perfis galvanizados para drywall e light steel frame 2021. Né? Então, aqui você tem acesso à pesquisa na íntegra. Não é isso, Sidney? É isso aí, muito bom. Então, e se for associado da Abcem, ele também consegue verificar as pesquisas de 2020, 19, 18, enfim, vai ter acesso a tudo isso daí. Muito bom. Diga aí, vamos para a sequência, então, Fabio? Você tem muitas novidades aí para passar, né? Então, vamos lá. Legal. Ainda percebendo que a gente teve um crescimento, então, avassalador aí da construção a seco industrializada metálica, né? E que a gente percebe agora que o motor disso daí, desse crescimento, é o light steel frame, né? O drywall, ele tem, aí a gente começa a perceber que ele tem uma diversificação que nós vamos ver no decorrer da pesquisa aqui. Eu vou demonstrar isso para vocês. Mas o que a gente vê é que era o ano passado, em 2019, o drywall, o light steel frame, tinha 1/4 do tamanho do drywall em volume, né? E agora, em apenas um ano, o light steel frame já tem metade do volume do drywall. Então, o que a gente acredita que vai acontecer e que a gente vê esse mesmo cenário em outros países o drywall, ele tem que ser, o light steel frame tem que ser um volume muito maior. Então, a gente percebe claramente nessa pesquisa de 2020 que o mercado decolou, né? A gente tinha essa percepção, a gente já falava isso por empirismo, né? Que a gente está sentindo isso, mas a pesquisa veio realmente mostrar isso para a gente, né? Que agora o light steel frame decola e com muita força nesse mercado. E a gente percebe também coisas diferentes do drywall, né? Em relação ao light steel frame. A gente vai perceber essas nuances aí. Você ia falar alguma coisa, Cid? Quero sim. Eu acho que é um fator importante que tendem a acentuar mais ainda esse crescimento do light steel frame foi o efeito pandemia, né? Porque o que tem acontecido, principalmente agora em 2020, cidades do interior que já tinham como características ter condomínios horizontais, muitos deles esgotaram a venda dos lotes, porque as pessoas resolveram, né, de uma vez por todas agora, falar, poxa, agora é o momento ideal de eu mudar, de eu sair aqui de uma área onde está super, com uma população muito grande e com um afastamento social. Então, isso possibilitou bastante pessoas a mudarem para esses condomínios. E qual é o sistema construtivo que serviu de opção? O light steel frame, né, Fabio? Sidney, é exatamente isso que a pesquisa, que a gente pode traduzir da pesquisa de números para uma explicação inteligível, né? Esse cenário que você acabou de descrever. A gente percebe, por exemplo, que o light steel frame, a gente vai ver um pouquinho para frente aqui. Acho que eu vou compartilhar aqui isso. Olha lá, a gente percebe o seguinte, que no light steel frame, né, residências, elas pesam 50,4% do mercado do light steel frame, né? Em comparação, por exemplo, agora, vou mostrar o próximo slide, de drywall. De drywall, a parte comercial
é de 33%. Se a gente somar com esses 18% do terceiro aqui, que é industrial comercial, a gente vai ter um número aí de 50, de quase mais 50 e poucos por cento, contra 25% do residencial. O que isso está traduzindo, Sidney? Que a construção de light steel frame, ela está com muita força no mercado residencial, que é exatamente esse que você está discutindo. Com um ponto interessante, ainda é o mercado residencial de médio para alto padrão. Quais são as construções de médio e alto padrão que estão acontecendo? Exatamente essa que você está falando, no interior de São Paulo, por exemplo. E o segundo dado, que é muito interessante, o terceiro dado, que é muito interessante, que eu vou mostrar agora no próximo slide aqui, ó, é que a gente vai ver qual região que mais está crescendo em light steel frame. E é a região sudeste. Ela é o grande motor. Se a gente olhar apenas 2 anos antes da pesquisa, em 2018, a gente já percebeu que o sul tinha 43% de participação em relação ao sudeste, que era 38%. Já em 2019, esses números se equivalem, né? O Sudeste passou um pouquinho, mas está muito perto, 41 e 40. E agora, o Sudeste, que tradicionalmente tem, realmente é o estado, é a região mais rica do Brasil, ela está descobrindo o light steel frame. Ou seja, o light steel frame, a gente tinha essa percepção, né? Que ele era muito mais forte no sul, né? E ele estava subindo, né? E a gente percebe que ele agora chegou no Sudeste com muita força, né? E aí a gente percebe que ele já pulou, o Sudeste agora tem 57% de participação no mercado. E a gente olha para o Sul, é 30%. Significa, então, que o Sul regrediu? Não é isso. O Sul continuou avançando. É que, como a gente está falando de participação de share, o Sudeste é tão forte, esse motor, que ele na divisão, na percentagem, ele ficou com uma participação maior. E quando a gente olha também, a questão do Centro-Oeste e o Nordeste, e ele caiu de 15 para 13, a gente também tem que entender que isso é um equívoco a gente achar que ele caiu, né? Ele deveria ter caído na mesma proporção do Sul. O que está acontecendo é o seguinte, né? Ele já chegou no Sudeste e agora está subindo. Principalmente no Centro-Oeste, a gente percebe essa mesma atuação que você está falando do condomínio de alto padrão, com as pessoas, por conta da pandemia, indo para esses condomínios e construindo com light steel frame. Então, os números, eles vêm mostrar e confirmar esse empirismo que a gente sentia, né, que estava acontecendo. É muito interessante isso, né? Ele realmente decolou e com muita força na parte residencial, no condomínio, na obra de pequeno, de médio para alto padrão. Essa é a característica do light steel frame. Já o drywall, a gente viu lá que o drywall ele é bem focado na parte comercial e industrial. Isso está muito estável. Então a gente olha a participação do Sudeste em drywall, ela caiu de 62 para 60, uma variação pequena. A gente olha no Sul, ela subiu de 36 para 38, e no Centro-Oeste e Nordeste ela continua estável. Então, o que está explicando esses números para nós? Que na parte comercial e industrial, que o drywall é mais forte, isso daí está estável. Já na parte residencial, esse negócio está decolando com muita força. Lembrando que esses números, né, é de 2020. Se a gente for levar em conta e for fazer uma projeção do que aconteceu agora em 2021, a surpresa aí ia mostrar que teve um aumento mais significativo ainda, né, Fábio? Eu acredito que é isso. A gente vai ver uma curva, né, exponencial acontecendo. Esse é o feeling da gente. A gente precisa esperar a pesquisa de 2022 demonstrar como que está isso. Mas o que eu espero é essa força reagindo. É o que a gente está sentindo, né? Que o produto está decolando. Né? 2020 a gente já tinha pandemia, 2021 continuamos com a pandemia, né? De uma forma um pouco diferente. Mas esse processo
é quase que uma coisa sem volta. É uma coisa sem volta, né? É um processo que veio para ficar. E é muito. Eu fiquei muito feliz de ver essa pesquisa e de perceber que as coisas que a gente sentia, elas estavam efetivamente acontecendo, né? Agora, Fábio, o que as pessoas podem estar se perguntando é assim, puxa vida, ótimo, perfeito, está crescendo bacana, mas será que a cadeia produtiva está preparada aí para conseguir dar conta do recado? A pesquisa mostrou algo nesse sentido também, Fábio? Mostrou sim, Serginho. É muito interessante isso, porque ela é uma pesquisa feita com os fabricantes, né? Então, os fabricantes abrem os seus números para essa empresa neutra fazer e consolidar esses números. E eu vou aqui, olha só esse slide aqui, ó. A gente tem uma capacidade produtiva, tinha uma capacidade produtiva em 2020, essa capacidade vai mudar agora em 2021, mas ela vai aumentar, tá? A gente tinha uma capacidade produtiva de 220 mil toneladas no ano, tá? Sendo que o consumo de light steel, sendo 75 mil toneladas de capacidade produtiva de light steel frame, 144 de drywall, tá? E a gente vai perceber aqui, ó, que os números, então, de consumo são, em light steel frame, 22 mil toneladas. Então, a gente tem uma capacidade produtiva de 75 e consumiu 22, então dá para triplicar sem fazer nenhum investimento mais. A gente consegue triplicar a entrega de light steel frame com o que a gente já tem de investimentos feitos. E no drywall, a gente tem essa capacidade, esse consumo de 56 em 2020, com uma capacidade produtiva de 144. Então, dá para mais do que dobrar o drywall, que a gente, sem nenhum investimento, que a gente vai atender. Então, o que a gente percebe? Em 2021, o que eu acho que vai acontecer é, de novo, um aumento da capacidade produtiva, tá? E sobra não tem gargalo, pelo menos por enquanto, né? Eu acho que esse gargalo uma hora vai acontecer, mas por enquanto a gente não tem esse gargalo na cadeia produtiva. Ela tem mais do que capacidade para atender a demanda aí crescente que está acontecendo. Ô, Fábio, essa pesquisa sendo de 2019, certo? 2020. E a gente falou que a capacidade, a utilização era em 1/3 da capacidade instalada em 2020. Nós aqui já estamos vivendo, nós estamos no final de 2021, então você até como produtor aí de insumos para light steel frame, você enxerga que o teu crescimento em relação a 2020, ele meio que acompanhou essa tendência? Se eu tiver que dar um chute em relação a 2020, pela minha experiência, né, a gente tem que ainda ver qual que é a participação da Santo André nesse mix, né? A gente pode estar ganhando share também, acredito que isso está acontecendo, né? Mas eu estou vendo um crescimento muito mais forte em 2021, né, em relação a 2020. Então, eu percebi que em 2020 o negócio deu uma decolada, mas em 2021 é que nem a subida da Covid que eu estou vendo, né? Era uma reta para cima. Eu espero, os números da Santo André de 2021 são muito melhores. Eu acho que esse crescimento aí de 75%, ele vai ser atropelado, vai ser maior do que isso, levando em consideração a minha empresa, né? Eu não posso falar, né, pelas outras, é muito legal, por isso a gente tem uma pesquisa setorial independente fazendo isso, medindo isso todo mundo junto, né? Mas o meu feeling é que 2021 isso pega mais força ainda. Bacana. E, Fábio, essa pesquisa mostrou também, assim, quais são os desafios para que o sistema se consolide de vez no Brasil? Também tem isso na pesquisa? Mostrou sim. Ele pergunta aqui, ó, vou compartilhar uma tela aqui com vocês, interessante, ó. Quais são as dificuldades? Essa foi uma pergunta da pesquisa, né? Quais são as dificuldades internas, né? Ou seja, o que as empresas enxergam como sua responsabilidade e quais são os desafios para que o sistema continue nesse crescimento e ele ganhe cada vez mais força, né? Então, qual que é o que mais apareceu como resultado
das coisas que precisam ser melhoradas internamente para que o Light Steel Frame se consolide. O número 1, com 30% das respostas, foi marketing, né? A gente percebe que a segunda parte, isso é uma coisa que a gente também sente empiricamente, que o número vem demonstrar, a questão da falta de qualificação de mão de obra, né? E o aprimoramento técnico, que é o terceiro item aí, né? Se a gente somar baixa qualificação com aprimoramento técnico, que é quase um sinônimo do outro, a gente tem 45% aí das dificuldades que as empresas precisam vencer para que o sistema continue crescendo e cresça mais ainda, né? Então, o que é? É interessante isso de ser marketing, a primeira coisa, eu não esperava isso, né? E o segundo, a qualificação da mão de obra, né? Aí a gente fala melhorar processos internos e capital de giro, né? O capital de giro aí até aparece um pouco porque a gente percebe que as empresas sentiram esse aumento do aço no seu processo, mas isso não impediu de ter um crescimento assustador, né, nela. Mas o que a gente percebe internamente? Marketing e qualificação de mão de obra como as principais dificuldades. Agora, no quesito externo, ou seja, aquilo que é externo à empresa, aquilo que se gostaria que o mercado, as ações de fortalecimento que precisariam ser feitas para o sistema continuar crescendo, aí a gente percebe que é qualificação de mão de obra como o item predominante, primeiro item a ser levantado, né? E aí divulgar também para as pequenas e médias construtoras o sistema como sendo uma coisa desejável pelo setor, de que as construtoras e as pequenas e médias construtoras comecem a utilizar com mais força, descubram o sistema, né, e comecem a cada vez trabalhar um pouquinho mais forte nessa parte. E depois a gente tem a parte de tributação, né, palestras, que também é divulgação, enfim. Nessas ações, baseado nessa pesquisa, que a gente lá na Bicem vai promover as ações do setor para o crescimento dela. Então, a gente quer cada vez mais qualificar a mão de obra, cada vez mais divulgar o sistema para o mercado, né? A gente tem como função agregadora de todos os players do mercado fazer isso de uma forma conjunta, né? Porque, por exemplo, para Santo André fazer uma pesquisa, uma divulgação de que Light Steel Frame é um sistema muito interessante, eu vou estar beneficiando todo um setor para que a empresa ganhe o share dela, né? Mas se a gente pode fazer isso de uma forma comunitária, de uma forma com a união de todo mundo, isso fica muito mais legal, porque é interesse de todos os fabricantes, é interesse de todos os profissionais do setor que o negócio evolua e cresça, né? E essa pesquisa vem demonstrar quais são os desejos dos fabricantes, o desejo do mercado e quais são as necessidades do mercado. E são ações nesse sentido que a gente vai promover lá na Bicem, para que a gente cada vez mais faça esse mercado ficar mais forte. O Fábio, e tem um outro ponto importante que eu não vi mencionado na pesquisa, mas que eu acredito que seja assim um elemento fundamental que vai fazer com que esse crescimento se torne muito maior, é quando sair a norma do Light Steel Frame, né? Porque isso vai facilitar o acesso ao crédito, à Caixa Econômica, porque hoje muitas obras estão paradas ou não estão sendo executadas pela dificuldade que é não ter essas normas aprovadas, certo? Certo demais, o Sidney. Por quê? Se nós já crescemos em 2020 74% sem financiamento, praticamente sem financiamento, tem financiamento, sem dúvida, tem bancos privados financiando o Light Steel Frame, mas ainda de uma forma tímida, muito pequeno, né? Muito pequeno. Que a gente não tem norma, né? E a norma já está pronta, a norma está para ser publicada, né? A gente vai publicar isso daqui, em breve a gente vai ter essa norma publicada e ele passa a ser um sistema convencional, não é mais um sistema especial, né? E aí os bancos
podem exigir o cumprimento das normas, dos quesitos que estão lá na norma e financiar isso. Facilita muito esse processo. Então, se a gente já está crescendo 74%, sem isso, imagina com financiamento, né? Você tocou num ponto chave mesmo, tá? O meu feeling é que esse é um dos gargalos, uma das pedras no meio do caminho que a gente precisa tirar. Nós lá na Bicen estamos trabalhando muito forte nesse sentido, de tirar essa pedra, ou seja, de consolidar a norma de light steel frame como um sistema construtivo convencional, para que o mercado possa utilizá-lo de uma forma ampla e com qualidade, com quesitos bem claros, né? Aí a gente vai sentir uma melhora de qualidade e de volume, né? É o que a gente espera, né? Nós estamos lutando para isso. Mas você tocou num ponto realmente nevrálgico, na minha opinião. Quer dizer, se nós temos aí uma expectativa muito grande, né, na pesquisa que foi realizada no final de 2022 em relação ao ano de 2021, para 2023 fica mais ainda, por conta da norma que pode ser que seja que entre em vigor aí em 2022, né? Quer dizer, nós temos muito para comemorar nos próximos anos ainda. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? O sistema veio para ficar. Eu mencionei até em outros Acamon Casts que isso não era o mercado do futuro, é o mercado do presente, que eu falei que ele já tinha decolado, isso já tinha acontecido, e o número de 2020 vem demonstrar que realmente ele já tinha decolado, né? Ele decolou lá em 2019, ele começou em 2020, ele decolou. Vamos ver os números de 2021. A gente vai sentir ainda o mercado sem norma, né? Sem financiamento formal e consolidado, e quem sabe, e para 2022 a gente vai enxergar talvez essa questão, né, do financiamento trabalhando muito mais nesse sentido, né? Tem que surfar essa onda sim, né? Porque construção, pela natureza dela mesmo, ela precisa de financiamento, né, Serginho, né, Sidney? Sem financiamento, se limita muito. A gente tem necessidade no Brasil, a necessidade é enorme de construção. As construções no Brasil, elas não têm boa qualidade, porque a gente, por exemplo, tem 40% das residências sem saneamento básico, né? Ou seja, a gente precisa melhorar essa... Por que na pesquisa diz que 40% das residências não têm saneamento básico? Porque isso daí não são lares, né? Quer dizer, eles são lares, as pessoas moram lá. A gente tem que respeitar muito isso daí. Mas não é a condição ideal, né? Se ele não tem nem saneamento básico, ele não é uma residência que deveria ser do nível que as pessoas merecem morar, né? Então a gente tem essa demanda. O que falta é dinheiro para a gente fazer isso daí. E aí o financiamento vem tratar dessa necessidade. E depois a gente precisa ter braço e matéria-prima, etc. e tal, para construir isso, né? E hoje, né, século 21, a gente tem que ter isso sustentável ainda, né? Sustentável, tem muita preocupação com o meio ambiente envolvida, né? Com desperdício, com consumo de energia, e os sistemas novos são muito mais interessantes nesse sentido. Acho que essa é uma das razões porque dessa rampa e desse crescimento assustador que a gente está percebendo aí na pesquisa. Que bacana. Mais alguma coisa, Sidney? Acho que as informações foram altamente relevantes, né? Importante, eu acredito, para todos que estão nos assistindo, de entender que o mercado está crescendo e vai crescer muito mais, mas acho que é importante a gente sempre ressaltar, para todos nós, né, que compomos essa cadeia produtiva, responsabilidade. A gente, mais uma vez aqui, nós vamos dizer, né, não adianta a gente querer que o sistema cresça de forma irresponsável, dando jeitinho ou pegando atalhos. Nós temos tudo para transformar aí a moradia, né? Qualificar melhor
quando a gente falar em moradia no Brasil. Mas a gente tem que estar atento em formar bons profissionais, os profissionais buscarem qualificação. Os fabricantes, todos eles têm treinamentos, têm cursos, e a gente tem que entender que tudo que nos trouxe até aqui de conhecimento é o resultado que a gente está tendo. Se nós queremos melhorar, a gente tem que estar aberto a falar, poxa, eu tenho uma bagagem de conhecimento, mas por que não aprender um pouco mais, ver os produtos novos que foram lançados, porque aí sim a gente vai construir uma cadeia produtiva muito forte, né, Fábio? Perfeitamente, Sidney. É isso mesmo. Espero que a gente, além de ter um crescimento forte, que a gente tenha um crescimento sustentável. Responsável, né? Para a gente ter esse crescimento sustentável, a gente precisa ter profissionais qualificados, empresas qualificadas, né? Normas, né? Dizendo o que é construir com qualidade, o que não é, quais são os requisitos mínimos, né? Quais são o que o consumidor, o futuro morador da residência desejaria enxergar na sua construção, né? A gente precisa fazer isso de forma sustentável. E para isso a gente tem que ter tudo isso que você acabou de mencionar. Você está coberto de razão. Bacana. Então, no episódio de hoje do AcamonCast, a gente conversou aqui com o Fábio, que é o vice-presidente lá em Steel Frame da Abicem, que também é diretor comercial da Santo André, falando sobre essa pesquisa aí, o cenário dos fabricantes de perfis galvanizados para Light Steel Frame e Drywall 2021, que reflete o ano de 2020. E para você ter acesso na íntegra a esta pesquisa, é muito fácil. Você está vendo aí na tela. É só você acessar abicem.org.br, clicando nos 3 risquinhos no canto superior direito. Abre uma outra tela onde você clica em estatísticas, cenário dos fabricantes, e aí na próxima tela você vai rodar lá até o finalzinho e clica neste último link aqui, cenário dos fabricantes de perfis galvanizados para Drywall e Light Steel Frame 2021, onde você vai ter acesso a todas essas informações que o Fábio passou para a gente e muito mais, porque o Fábio só deu uma pincelada de algumas coisas mais importantes, mas tem muito mais informações para você dentro dessa pesquisa. Fábio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no AcamonCast. Obrigado a você, Serginho. Obrigado pelo convite, Sidney. É um prazer mesmo estar com vocês aqui falando sobre esse assunto tão encantador. Legal. Sidney, meu parceiro de sempre. Um abraço para você. Obrigado pela participação. Abraço, Serginho. Abraço, Fábio. Até o próximo AcamonCast. Legal. Para você que acompanha o AcamonCast, até o próximo episódio. Um abração. Fique com Deus. Tchau, tchau.